Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você está aqui conosco no nosso segundo dia. Ontem nós tivemos a oportunidade de olhar a figura de Isaías e começar a entender um pouco mais sobre o nosso chamado. Lembra Isaías? Quantas coisas nós aprendemos ontem, quantos passos nós demos na caminhada da nossa vocação. Vamos relembrar um pouquinho o que nós falamos ontem? Então nós lemos a passagem de Isaías, o capítulo 6, versículo de 1 a 9. Dele nós falamos um pouco sobre a trajetória, sobre a vida, e depois nós fomos falando o quanto Deus nos capacita, o quanto Ele nos traz para perto. Depois nós falamos das brasas. Lembra das brasas que foi colocado na boca de Isaías para que ele pudesse anunciar? Então nós falamos hoje que nós temos as brasas da Eucaristia, da confissão, do jejum e da oração. E falamos de passos importantes para aprender a nos perdoar. Porque muitas vezes nós temos confessado, temos nos reconciliado com Deus, mas ficamos nós com a marca e não permitimos nos perdoar. Então nós falamos de se perdoe para seguir em frente, permissão para perdoar, viver o aqui e agora, viver com amor, aprender com os erros e ser verdadeiro e conceder o verdadeiro perdão. Foi assim que nós finalizamos ontem. E você deve estar perguntando, nós tínhamos combinado uma live, né? Mas você já viu aquela velha frase, um ditado popular que gato escaldado tem medo de água fria? Pois é, o sinal continua bastante intermitente da internet aqui na nossa região. Então, seguindo até o conselho de alguns de vocês que me falaram no particular, que mandaram mensagens para fazer gravado. Então eu resolvi, desta mesma forma, cumprir o que nós tínhamos combinado, mas gravado. Então vai aí, muito conteúdo, muita coisa boa para o seu crescimento como catequista. Talvez ontem eu nem fiz uma apresentação devida, né? Ontem nós fizemos na correria, vocês viram? Era 10h30, 11 horas da noite. Eu e a Fernanda, minha esposa, a gente estava correndo, acertando os detalhes, finalizando e terminando a pequena edição que nós fizemos lá para subir, para que a gente cumprisse o que tinha conversado com vocês. O meu nome é Rodrigo Marques, eu sou catequista aqui na Diocese de Jundiaí. Aqui na Diocese, nós temos um trabalho muito forte com os catequistas. E eu resolvi levar esse trabalho que nós temos em nossa comunidade, em nossa paróquia, também para fora, através da internet. E me veio uma inspiração grande, que é evangelizar esse continente gigante chamado internet. Quantos catequistas precisam de formação e às vezes não encontram em sua paróquia? Quantos catequistas precisam de algo a mais e não conseguem dentro das suas comunidades? Às vezes até tem, mas estou trazendo também uma nova forma de olhar, que é através da formação humana. Então por isso o nosso canal se chama Catequese e Desenvolvimento Humano. E não só dar subsídios para temas de catequese, eu quero também formar o catequista, para que o catequista olhe a sua vida, esteja com ela mais alinhada, esteja com ela mais pronta e preparada para seguir adiante. O catequista é uma pessoa completa. O catequista tem trabalho, família, a sua espiritualidade. Não é só dar, mas é receber também. Então a nossa página, além de tudo, todos os canais que nós temos, hoje nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, Spotify, em diversas plataformas. Logo, em breve, vocês vão ver o nosso site que está ficando pronto. Tudo isso é para dar carinho para o catequista. Infelizmente, nós sabemos que em alguns lugares o catequista, ou melhor, a catequese, é tratada às vezes como uma pastoral de segunda classe. Às vezes não dão muita bola, não liga. É uma pastoral que às vezes pode até ficar esquecida e você se sente assim. Mas não se preocupe. A nossa missão, quanto mais escondida, quanto menos reconhecida por homens, mais ela atinge o objetivo. E nós, da Catequese e Desenvolvimento Humano, estamos aqui. E por que eu falo nós? Porque eu não estou sozinho. Eu tenho a Fernanda, que é minha esposa, que trabalha toda a identidade visual, todas as imagens que vocês veem na catequese, ela que produz. E o Rodrigo,
que ele é especialista em tecnologia da informação. É Rodrigo também. Ele é irmão da Fernanda, meu cunhado. Ele trabalha ajudando a cada um de nós aí que seja disseminado, né, através das plataformas, do Facebook, do Instagram, a nossa notícia. Então, esta é a nossa equipe que vem trabalhando, vem crescendo para levar o Evangelho a todos vocês. Feita essa apresentação, vamos para o nosso tema. Quero falar com vocês, então, hoje, sobre um outro chamado. Olhamos o chamado de Isaías, hoje nós vamos olhar Jeremias. Jeremias é um homem que foi chamado por Deus muito cedo. Talvez até a capa do nosso PDF está aí um senhor, né? Simboliza o final da vida dele. Mas ele foi chamado muito jovem. E como nós sabemos disso? Vamos olhar um pouquinho? Se você tiver com a palavra de Deus, pode abri-la em Isaías 1, versículos de 4 a 10. Vocação de Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor. Antes de formar-te no seio da tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi: Ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. O Senhor me respondeu: Não diga sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenha medo deles, pois estou contigo para defender-te. Oráculo do Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: Eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê, hoje eu coloco contra as nações e reinos, para arrancar e para derrubar, devastar e destruir, para construir e para plantar. Essa é a palavra do Senhor. Isaías ele foi chamado por Deus, como nós vimos ontem. Ele usou das desculpas que nós ouvimos, que era o pecado dele. Hoje, Jeremias, ele usa da imaturidade. Eu sou ainda uma criança, eu não sei falar. Só para situar um pouco na linha do tempo, Jeremias ele vem mais ou menos 100 anos depois de Isaías, por volta do ano 650 a.C. Ou seja, ainda faltavam 650 anos para Jesus vir à Terra. Ele nasceu de uma família sacerdotal, ali das vizinhanças de Jerusalém. Então era uma família de posses, ele tinha bens. E dos livros proféticos, de todos aqueles dos profetas que nós vemos na Bíblia, é o que mais mostra a personalidade de um profeta. Os outros livros, eles focam principalmente na questão de mostrar as obras. Aqui neste, ele mostra também a personalidade do escritor. Ora, às vezes escrito até em terceira pessoa, ou seja, alguém escrevendo, contando sobre Jeremias, ou ele próprio se colocando ali. Isso não temos esse detalhe para saber. E a desculpa principal dele foi essa, a sua imaturidade. Quando ele se coloca como imaturo, ele dá uma desculpa boa. E às vezes nós damos essa desculpa também. E ela pode ser dada de duas formas. A primeira, no sentido cronológico. Talvez você que está assistindo hoje aqui, você tem 15, 16, 17, sei lá, 20 anos. E você se acha muito novo para poder dar catequese. E às vezes, nós que somos mais velhos, não ajudamos essas pessoas que são mais novas. Vivemos a todo momento falando: ah, eu tenho 20 anos de catequese. Ah, eu tenho 25 anos de catequese. Nossa, esse ano eu completo 40 anos de catequese. E fica usando isso como se fosse uma muleta ou um troféu. E isto vai inibindo aquelas pessoas novas que estão chegando. A gente precisa acolher aqueles que chegam se colocando no mesmo lugar. Nós não temos uma posição diferente porque nós estamos há muito tempo na catequese. Lembra de um evangelho, né? Quem chegou na primeira hora e quem chegou na última hora recebeu o mesmo salário? Pois é, acontece a mesma coisa com a gente. Então nós que somos mais velhos temos também que apoiar aqueles que estão chegando. Pare de querer corrigir a todo tempo, se colocar na postura
sempre de quem está ensinando. Deixa ele estar com você, deixa ele ficar ao seu lado, deixa ele se sentir parte do processo de evangelização. E aos mais novos cabe ele perder esse medo. Quantas pessoas foram chamadas jovens? O apóstolo João, a Virgem Maria, e como nós estamos vendo aqui, Jeremias. Todos chamados muito jovens. E a santidade, a evangelização, ela aconteceu apesar da pouca idade. Então isso não é uma desculpa. E São Domingos Sávio, São Luís Gonzaga, quantos foram chamados ainda muito jovens à santidade? Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, morreu aos 24 anos. Então olhe que como a idade, ela não faz essa diferença tão grande na hora do chamado. De forma alguma. Porque quem vai agir é Deus. Nós somos apenas um instrumento. Então, para vencer esse medo, para vencer essa falta de capacidade que às vezes você sente, olhe na vida dos santos. E quando nós olhamos através da vida deles, nós percebemos que o nosso chamado pode ser a qualquer momento da nossa vida. Então, duas propostas aí quando existe essa dificuldade com relação à idade. Os mais velhos, ajudem os mais novos. Pode instruir, mas não se coloque 100% do tempo como mestre. Coloque-se como colega, como irmão, como aquele que está disposto a ajudar. E ao jovem que está começando, olhe os santos. Olhe para aqueles que foram chamados muito cedo e não desistiram da missão. Foram até o fim. Depois, além dessa questão da idade, nós podemos nos acusar ou tomar para si essa questão da imaturidade pela pouca caminhada ou por se sentir imaturo na fé. Ser imaturo na fé, o que significa isso? Nós estamos prontos, será? Se algum de vocês já teve a oportunidade de ler ou já viu algo, já ouviu sobre as moradas de Santa Teresa ou o castelo interior, chamado livro dela, você vai perceber que a nossa vida espiritual ela se desenvolve em várias etapas. Existem momentos que nós estamos à beira do castelo, como ela coloca, e existem momentos aí durante o crescimento da nossa fé que nós vamos ser colocados lá num outro ponto, num ponto mais alto. Mas isto é uma caminhada, é um processo. Nós não podemos ficar apegados ao desejo de querer ser santo, de ter uma vida mística no primeiro momento que nós começamos na igreja. É um processo de caminhada. O amadurecimento na fé, ele acontece com o tempo e com as práticas. Veja Paulo, por exemplo. Paulo, ele teve a conversão repentina. Ele caiu do cavalo, apareceu a luz, ele ouviu Jesus, se converteu e já foi à sinagoga pregar. Depois ele faz um período de estudo, se retira no deserto da Arábia. Tudo bem, mas ele prega, ele anuncia. Ele não tinha ainda um crescimento espiritual grande. Ele vinha de perseguir cristãos. Então esse amadurecimento ele é durante a caminhada. É como se Jesus dissesse para nós assim: vem comigo que no caminho eu te explico. É deste jeito que nós vamos. É desta forma que nós vamos colocando a nossa caminhada e a nossa história. Então nós não podemos nos apegar a isso. Não podemos ficar presos ao medo de servir porque somos imaturos na fé. Porque achamos que tal pessoa é um doutor, que tal pessoa sabe muito, e nos prendemos. Então não podemos usar essa desculpa da imaturidade. Só que nós também não podemos ficar inertes, ficar paralisados. Duas etapas importantes, então, nós precisamos percorrer. A primeira, para vencer a imaturidade, quebrar as travas que nós carregamos. Depois,
trabalhar as questões da formação. Então vamos dar esses passos? Primeiro, quebrar essas travas. Para isso eu vou te contar uma história. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos entre 21 e 22 anos, agora eu não me recordo muito bem. Nessa época eu trabalhava com a juventude, né? Estava à frente da juventude. E eu fui dar uma palestra em uma região longe da minha paróquia. E chegando lá, era para utilizar aqueles microfones, acho que é headset que chama, se não me engano. Você coloca como uma tiara aqui e ele sai o microfone aqui da boca, né? Eu me lembro que eu nunca tinha pregado com isso. Eu nunca tinha usado o microfone assim, no máximo aquele microfone, né, que você segura assim, e de bastão, né, que é chamado. No máximo isso. E no dia a dia nem usava, porque eu participava de um grupo de jovens muito pequeno. E eu me lembro que quando eu fui pregar lá, eu me assustei. Colocar aquele microfone, eu não conseguia falar. Eu travava, sentia medo, não sabia se as pessoas estavam me ouvindo, não tinha retorno, eu não conseguia me ouvir. O som estava muito alto da música quando eles dedilhavam e quando eu falava. Eu sei que, sabe quando dá tudo errado? Aquilo foi como uma trava para mim. Por uns dias eu ficava, meu Deus, eu acho que meu caminho não é esse da pregação, de dar palestras, de falar. E olha que eu tinha uma boa experiência, eu já tinha passado pelo seminário, já tinha saído de lá, já tinha uma boa formação técnica na época, já tinha apresentado trabalhos, feito muitas coisas, tinha tido essa vivência dentro do seminário, né, de ajudar as pessoas, vivência até internacional. Mas aquilo me travou. Aquilo me deixou de uma forma que eu falava, não, eu não sirvo para isso. Talvez eu seja muito imaturo. Isso eu não expunha para ninguém, mas eu ficava com aquilo na cabeça. E por um tempo eu acabei não saindo muito para pregar fora, dar palestra para outras pessoas, ficava mais preso ao nosso pequeno grupo de jovens aqui na capela. Mas estas travas, elas precisam ser vencidas. Quem disse que todas as pregações, todas as catequeses que nós vamos dar, elas são para ser um espetáculo, para ser um show? Elas são simples e objetivas. Elas precisam ter um endereço certo. Ela precisa ter uma direção, que sempre é o coração daquela pessoa que está ouvindo. Mas ela precisa sair de um reservatório especial, que é Deus. Nós somos apenas um canal, então ela vem de Deus, passa por mim e sai até a outra pessoa, e chega aos ouvidos da pessoa. Então esta trava nós precisamos quebrar e entender que nós somos apenas um instrumento. Quando nós aprendemos a nos colocar no lugar, ou seja, as pessoas não estão indo por causa de mim. Os meus catequizandos não vão porque eles me amam, mas porque amam Cristo. Eu não preciso ser o centro das atenções, e nem devo. O centro é Cristo e o objetivo são as crianças, os jovens. Nós, apenas o canal. Então, se coloque no lugar de canal para perder essa trava. Nós travamos porque temos vaidade, porque temos orgulho, porque queremos ser bom demais. E por isso trava. Eu nunca me esqueço de uma palestra que nós tivemos, eu e minha esposa, no ECC. Uma senhora que nem lia a Bíblia, porque ela é analfabeta. E ela nos contava a sua experiência com Maria. Eu duvido que qualquer um de vocês que ouvissem essa palavra que não cairiam no choro. Nós ali estávamos reunidos, sei lá, 20, 30 casais. Você olhava para o lado, todo mundo chorando. Aquela mulher simples, uma mulher que não sabe ler, que trocava a conjugação dos verbos a todo momento, mas que invadia o coração de uma forma tremenda. Ela não tinha essa trava. Ela podia falar, olha, ali dentro dos casais tem advogado, médico, professor, engenheiro, que nada. Ela sabia que o que ela estava levando era mais valioso que qualquer título.
Ela sabia que o que ela carregava era muito maior. Então ela teve essa coragem e quebrou essa trava. Agora, um outro ponto muito importante que nós precisamos ter, que é saber que a imaturidade, ela tem 3 caminhos também, além de tirar a trava, mais 3 que são importantíssimos, que é valorizar a nossa formação humana, valorizar a formação catequética e valorizar a formação espiritual. Como assim valorizar? Buscar, crescer, lutar para se formar. Dentro da formação humana, o que nós precisamos fazer? As nossas emoções e a nossa vontade humana, ela precisa ser uma vontade equilibrada. Nós não podemos ter foco em uma parte, em uma pequena célula da igreja, um pequeno detalhe, e imaginar que aquilo é o todo. Imaginar que a igreja, ela é imensa, ela é gigante. E ela tem diversos carismas, diversas formas de manifestar o amor de Deus. Às vezes nós ficamos presos a um movimento ou uma ideia e imaginamos que só nós somos o certo. E imaginar que, olha, como eu caminho é o modelo ideal. A renovação carismática, ela serve para aquela pessoa, o caminho neocatecumenal para aquela outra, o movimento dos focolares para aquela outra pessoa, o cursilho da cristandade para outro, e assim as diversas formas de manifestação do Espírito Santo. E esta formação humana, nós precisamos saber que ela precisa ter esse equilíbrio. Ela precisa ser também sólida. Que ela tenha a verdade pautada sempre na pessoa de Jesus Cristo como modelo. Não modelos humanos. Não modelos que nos afastam. Então ela precisa ser, além de equilibrada, sólida. E precisa ser uma adesão livre. O amor, ele sempre é livre. Então a nossa formação humana está baseada na liberdade também. Eu não vou para a igreja porque eu preciso mostrar para o padre que eu estou ali. Eu preciso ir por uma adesão a Jesus Cristo. Eu preciso ir porque eu escolhi o Senhor. E quais são pontos principais que nós precisamos trabalhar dentro da formação humana? A escuta. Você precisa aprender a ouvir. Uma escuta de qualidade. Quantas vezes nós não damos os ouvidos com qualidade para as pessoas? Falamos com os nossos em casa olhando para o celular, falamos com os nossos catequizandos pensando em outra coisa, já estamos ali formulando uma frase na cabeça enquanto a pessoa nem terminou de falar. Temos que aprender o poder da fala. O que nós falamos tem uma força muito grande. Dentro da formação humana nós estudamos isso. O controle das nossas emoções, como? Conhecendo os nossos temperamentos. Que temperamento é o seu? Você já parou para estudar, para pensar isso? Qual é o temperamento dos teus catequizandos? Às vezes nós temos a ideia de que todo catequizando deve falar na catequese. Mas se a gente der uma olhada, entender como é o temperamento de cada um deles, nós vamos ver que alguns não precisam falar. Eles nem se sentem confortáveis. Ah, mas todo mundo tem que treinar e todo mundo tem que falar. Está escrito isso. Quem disse isso? Às vezes a pessoa se manifesta através da arte, do desenho, da escrita. Falar para ela é muito desgastante, é ruim. Se expor, ela é muito tímida. Talvez ela tenha um temperamento melancólico, que não gosta da exposição. Diferente de quem tem um temperamento sanguíneo, que já gosta de falar, gosta de fazer apresentação, já gesticula. Veja como eu faço, né? Estou aqui todo com a mão gesticulando. Meu temperamento é sanguíneo. Então eu me conheço. E se eu conhecer o meu catequizando, isso ajuda muito. Depois, estudar as gerações. Sabe aquele papo que nós temos às vezes? Aquela conversa de no meu tempo que era bom a juventude. No meu tempo de criança eu que sabia brincar. Para, né?
cada um na sua época. Já dizia aquela música, né? Como que é? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Já viu? Pois é. Nós precisamos nós precisamos entender, na verdade, cada uma das gerações. Não dá para comparar uma pessoa de 40 anos com uma pessoa de 10. São épocas diferentes. Eu sim era feliz porque eu brincava na rua. Essas crianças hoje vivem com a cara no tablet e no celular. Não faz muito sentido. Você sabe o porquê que você não brincava no celular e no tablet? Isso eu tenho que falar um pouco baixo, porque não existia. Por isso que você não brincava. Na minha época isso, na minha época aquilo. Nós não estamos na sua época. Nós estamos nesta época. E somos chamados a ser discípulos, missionários, nesta época. Nós não vamos entrar numa máquina do tempo e evangelizar nos anos 90. Nós vamos evangelizar hoje, 2021, um tempo cheio de coisas, de maluquices, de pandemia, de gente trancada, de fase vermelha, de fase amarela, era da internet. Então nós precisamos compreender o nosso tempo. Isso faz parte da formação humana. Além dessa formação humana, que engloba tudo isso, nós precisamos ter uma sólida formação catequética também. Precisamos conhecer a palavra, não superficialmente e nem de uma forma protestante, decorar. Eu não faço questão nenhuma de decorar a Bíblia. Não faço. Eu tenho 3, 4 traduções aqui em casa para estudo. Não preciso decorar. Eu posso muito bem abrir e ler. Isso não é fundamental. Mas eu conhecer a palavra, entender os porquês, para não ficar preso à corrente de WhatsApp. Se você não mandar para 2 ou 3 pessoas, você vai para o inferno. Precisamos ter uma formação catequética sólida, uma formação teológica boa. Não é para você ser teólogo, não é isso, longe disso. Mas a igreja nos dá meios para entender. Através da palavra, interpretação do magistério. Sabe um livro fantástico que o catequista precisa debruçar e ler quase todos os dias? Se não for possível, todos os dias? O Catecismo. O Catecismo da Igreja Católica, ele responde a grande maioria das dúvidas que nós temos. E às vezes nós não sabemos porque não lemos. O Catecismo é uma ferramenta fantástica, coordenada pelo nosso querido Joseph Ratzinger, Bento XVI. Eu te aconselho a buscar o catecismo. Nós precisamos também ter o Diretório Nacional de Catequese como um guia, ler os documentos de catequese, entender como funciona a catequese no nosso país. Sim, ela é diferente em cada lugar, em cada região. Nós precisamos estar atentos para se adaptar à elasticidade do tempo e das situações. Cada lugar é diferente. Ouvir o que teu bispo fala, ouvir o que o Papa fala, em tempos de moda, de criticar o Papa, ouça mais e veja mais os exemplos dele, que talvez isso possa te chocar até. Às vezes aquilo que está imbuído de muita santidade choca, porque confronta com o nosso pecado. Então olhe o Papa, olhe o que a igreja nos diz. E aí nós vamos ter uma formação sólida. É importante, sim, o catequista ter esta formação. E, por fim, uma formação espiritual. Mas não é ler um livro, não é ter um momento de espiritualidade, não é fazer um curso de espiritualidade. É ter uma vida pautada na espiritualidade. Mas eu penso em Deus o tempo todo. Não é pensar em Deus. É conversar, é conviver, é permitir que Ele entre na sua vida e na sua história. O catequista, se ele não tiver os seus ouvidos ligados à boca do Cristo, ele não consegue transmitir. De nada vai valer a formação humana,
a formação catequética se não tiver uma sólida formação espiritual. Se não tiver intimidade com o Senhor. Sacramentos com frequência. Viver a palavra de Deus. Porque sem espiritualidade, a catequese ela perde o rumo. Ela vira uma aula de teologia vazia, sem os elementos principais. E a espiritualidade ela é uma decisão. Eu preciso decidir rezar pela manhã, rezar à noite, rezar à tarde. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho fora. 3 minutos nós temos. Tranque-se no banheiro da empresa por 3 minutos. Eu não estou falando para você parar de trabalhar. Não, 3 minutos, um tempo que todo mundo gasta no banheiro. Reze. Se você tem condições, às 6 horas, pare, reze o seu terço. Reze o terço da misericórdia às 15 horas. Eu não sei como é a sua rotina. Cada um vai se adaptando e fazendo. Mais fácil é a gente arrumar desculpa, né? Mas é só assim, meus irmãos, seguindo todos esses passos, que nós vamos vencer a imaturidade. E não vamos poder dar essa desculpa mais. Ah, eu sou criança, eu não sei falar. Jeremias, ele mudou. Ele fala isto, mas depois que o Senhor toca os lábios, ele sai profetizando. Ele sai levando a palavra que Deus pediu para ele. Então nós vamos ter coragem. Coragem. Busque esta formação. O nosso canal, a Catequese de Desenvolvimento Humano, pode te ajudar bastante nessas questões. Nós temos bastante material de formação humana, de formação catequética, de formação espiritual, das formas mais variadas que você pode ouvir. Está sem tempo? Ouça no carro pelo Spotify. Tem um tempinho a mais? Assista um vídeo no YouTube. Não dá? Nós temos pequenas doses de catequese no nosso Instagram diário, que você leva aí 3 minutos para ler. Explico, por exemplo, às terças-feiras sobre liturgia. Às quartas eu comento um pouquinho o que eu aprendi na faculdade de teologia. Na sexta eu falo do Evangelho Dominical, já adiantando. Então nós temos ali pequenas doses de catequese. Se você for salvando e for vendo, você vai percebendo que tem uma sequência, você pode aprender muito. E os outros formadores que tem pela internet, temos excelentes formadores, pessoas que estão dispostas a evangelizar e ajudar a catequese a dar um rumo. Vamos nos fortalecer? Vamos juntos crescer? Tirar essas amarras, tirar essas travas, favorecer a nossa formação humana, a nossa formação catequética e a nossa formação espiritual? Vamos nessa? Nosso país está precisando, gente, de catequistas fortes. Estamos vivendo uma crise, talvez, que por gerações não tinham visto. Esta crise de medo de sair de casa ou abusar ao sair. Tudo isso que está acontecendo. Como eu disse ontem, nós vamos estar nos livros de história. De que lado você quer estar? Do lado dos que colocaram a mão na massa e serviram a igreja e amaram? Ou do lado esquecido de que não fez nada? Apenas cruzou o braço e reclamou. Sou ainda uma criança, não sei falar. Precisamos ir e anunciar e colocar a palavra de Deus no coração das pessoas como um instrumento. Catequista é um instrumento. Senhor nosso Deus, queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a levar a tua palavra a todo momento. Apesar de às vezes se sentir indignos, ajuda-nos, Senhor, a nos aproximar da tua palavra, para que, se aproximando dela, nós possamos levá-la a todos aqueles que precisam ouvir. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.